Olá, bom dia! Estamos aqui para iniciarmos a nossa primeira aula de ciências do sétimo ano. Então, como tema da aula de hoje, nós temos micro-organismos, vida invisível. Nós sabemos que nós vivemos cercados ao nosso redor de diversas formas de vida. Dentre elas, nós temos as formas que nós não podemos enxergar, como vocês sabem, né? Então, que tipo de forma é essa que nós não podemos enxergar? São os micro-organismos. Então, muitas vezes, vocês já podem ter ouvido a mãe de vocês falar assim, ouvido. Filho, vá lavar as mãos. Filho, quando for no verdura, quando a mamãe chegar do verdurão ou chegar da feira, lave bem as frutas para poder evitar doenças. Tia, e como assim? Como é que eu vou causar alguma doença se eu lavar as mãos eu vou evitar a doença? Sim, pessoal, sabe por quê? Porque algumas doenças são causadas por micro-organismos que estão localizados nas nossas mãos e nos alimentos que nós comemos. Um tipo de micro-organismo é o micróbio. Esse micróbio, ele pode ser encontrado tanto nos alimentos como nas mãos. Por esse motivo que tem a preocupação e o cuidado de lavar as mãos e lavar as frutas de maneira correta. Então, os micro-organismos, pessoal, ele é encontrado em diversos lugares, como por exemplo, nós podemos citar os vírus, as bactérias, os protozoários e fungos. Todos esses são exemplos de micro-organismos. Só que tia tem uma curiosidade para trazer para vocês. Alguns desses micro-organismos, eles nos trazem benefícios. Oxente, tia, mas a senhora não falou na estante que o micro-organismo, ele traz doenças e contamina nossas mãos, através da contaminação, pode nos ocasionar doenças? Sim, mas nós temos também as bactérias do bem. Tia, e eu encontro aonde? Vocês podem encontrar em alguns alimentos, como por exemplo, no iogurte. Por que essa bactéria recebe o nome bactéria do bem? Porque ela trabalha em conjunto no nosso organismo. Então, o que ela vai fazer? Ela vai povoar o organismo e vai ajudar no seu funcionamento. É por isso que esse micro-organismo ele vai compor a microbiologia intestinal. Por quê? Porque ela vai estar ajudando no funcionamento do nosso organismo. Partindo agora para os vírus e fazendo ênfase também que eles são seres acelulares, como temos a demonstração aqui ao lado. Então, nós temos que os vírus são os únicos seres os únicos organismos acelulares da Terra. Por exemplo, ele recebe esse nome de acelular por não ser formado por células, mas ele contém na sua estrutura proteína e ácidos nucleicos. Outra importante questão também que nós vamos analisar no vírus é que para ele poder, pessoal, se permanecer ativo, ele necessita de uma célula viva, como por exemplo a bactéria. Então o vírus, como ele não tem célula, ele é acelular, ele vai precisar de uma célula, que por exemplo pode ser ou como a humana, ou uma célula humana, ou a bactéria, então ele vai permanecer ativa dentro dessa célula. Só que também existe outra possibilidade. Que possibilidade é essa? O vírus, ele pode se cristalizar fora da célula, o que vai lhe dar condições para esse vírus permanecer vivo até ele encontrar outra célula para ele poder infectar e permanecer ativa. Segundo essas informações, nós temos as características do vírus, que são 3. A primeira delas é parasitas. Tia, eu já ouvi esse nome parasitas em algum lugar. Por quê? Porque elas precisam de uma célula para ela poder se desenvolver. Então é por isso que se dá
esse nome de parasita, que vai ser parasitária. Outro tipo de característica é que a célula ela pode ser intracelular. Por quê? Porque para ela concluir o seu ciclo, que vai ser explicado mais à frente, ela vai precisar atingir o interior das células, ou seja, ela vai precisar estar dentro de uma célula para ela poder concluir o seu ciclo. E a terceira característica é porque é a característica obrigatória. Tia, por quê? Porque elas são capazes de se multiplicar fora da célula. Ou seja, nós temos essas três características. Daí nós vamos analisar também como é composta a estrutura do vírus. Então, a estrutura do vírus, pessoal, é composta por uma cápsula de proteína e que envolve um material genético, que é envolvida por um material genético como DNA ou RNA. Essa classificação de ser com RNA ou com DNA é o que nos dá duas nomenclaturas. Vírus com DNA recebe o nome de adenovírus, que, por exemplo, causa catapora. E o vírus com RNA, nós temos o retrovírus, que como exemplo nós temos a AIDS. Outra informação importante também sobre o vírus é que cada vírus ele ataca um determinado tipo de célula. Não é assim, tipo, todo vírus ataca toda célula. Não. Cada vírus ataca um determinado tipo de célula. Aí agora, pessoal, nós vamos partir para a reprodução viral. E o que é reprodução? Vai ser o que nós vamos analisar nessa gravura, que vai ser o ciclo do vírus. Então, para a análise desse ciclo, nós vamos observar o vírus, que é do tipo bacteriófago. E ele parasita procariontes. Daí nós vamos analisar a estrutura do vírus. Ó, pessoal, na estrutura do vírus nós temos essa parte aqui, que é chamada de cabeça, que ela está em forma de prisma e que ela vai estar ligada a uma cauda. Essa cauda, ela é também uma cauda de proteína. Essa cauda, ela vai, seguindo a cauda, nós vamos ter 6 fibras que vai aderir à bactéria infectada. E vai ser através dessas fibras, pessoal, que ela vai perfurar e vai depositar o material genético. Então, nós podemos analisar aqui observando essas gravuras. Vamos aqui. O vírus, no primeiro, ó, o vírus adere à célula hospedeira. Como? Através dessas partes abaixo que elas têm aqui, as 6, que eu expliquei para vocês. Então, ela vai se aderir à célula. Depois, ela vai perfurar a célula e vai injetar o seu DNA. Seguindo mais à frente, o DNA viral vai determinar a síntese dos componentes virais, ou seja, vai haver a replicação. Depois, novos vírus vão ser montados na célula hospedeira. Então, nós temos aqui a produção de novos vírus. Esse processo, pessoal, ele vai durar aproximadamente 30 minutos. E após esse período, a célula hospedeira ela vai se romper e novos vírus serão liberados. Então, esse é o processo do ciclo de vida dos vírus. Aí, como nós falamos de vírus e destacamos suas características, entre outras, nós vamos destacar os tipos de doenças que podem ser causadas por vírus, que recebem o nome de virose. Então, como agente etiológico, nós temos o micro-organismo que vai infectar o indivíduo. Como hospedeiro, nós vamos ter o organismo que abriga os agentes infecciosos. E como vetor, nós vamos ter quem vai transmitir o tipo quem vai fazer a transmissão. Então, nós vamos analisar as seguintes doenças. Nós temos aqui doenças virais. Primeiro exemplo, nós temos a gripe. A gripe ela vai ser uma infecção por via aérea,
ocasionada pelo vírus influenza. A transmissão vai acontecer através de gotículas de saliva e alguns sintomas que nós temos, e podemos citar, são calafrios, febres, dores de cabeça, dentre outros. Lembrando, pessoal, que a gripe é diferente do resfriado. O resfriado ele vai apresentar sintomas mais leves. Aqui nós temos a dengue, que é uma doença conhecida por praticamente todos nós, né? Então, a dengue vai ser uma infecção ocasionada pela picada do mosquito Aedes aegypti. Ela não é transmissível por contato direto, como eu falei aqui, vai ser através da picada do mosquito. E os sintomas podem ser dores no corpo, nas articulações, febre alta, dentre outros. Daí nós temos a síndrome da imunodeficiência adquirida, que no caso é a AIDS. A AIDS, pessoal, ela vai atingir o sistema de defesa do organismo. O que é isso? O sistema de defesa, pessoal, é o que vai, tipo assim, quando ela atinge esse sistema, ela vai fazer com que a pessoa esteja propícia a adquirir vários tipos de infecções. Então, como acontece a transmissão da AIDS? A transmissão da AIDS, ela vai acontecer por relação sexual e transfusão sanguínea. Alguns dos sintomas, é assim, se você perguntar, tia, tem sintoma específico, tipo assim, quem tem AIDS tem aquele sintoma? Não. Nós não temos sintomas específicos, mas nós temos os sintomas inicial, que, por exemplo, nós temos febre, dor de cabeça e cansaço. São alguns dos sintomas iniciais que nós temos. Aqui embaixo, nós vamos citar outros tipos de doenças, que no caso nós temos a rubéola. E a rubéola é um tipo de doença que atinge a área infantil. Ela é transmitida através de contato direto e a forma de prevenção dela é a vacinação. Outro exemplo que nós temos também é o sarampo. O sarampo, pessoal, é uma doença contagiosa. Quais são os sintomas? Manchas vermelhas, febre e conjuntivite. É transmitida pelo contato direto e uma forma de prevenção é a vacinação. A poliomielite é ocasionada também em crianças, é considerada, pessoal, uma doença grave. Por quê? Porque ela vai causar uma paralisia infantil. E a transmissão dessa doença, ela pode ser pelo ar ou contato direto. E a forma de prevenção também é a vacinação. Daí nós temos também a febre amarela. Na febre amarela, a transmissão também é realizada transmitida pela picada do mosquito. Os sintomas são febre, dores, dentre outros, e a forma de prevenção pode ser por repelente, porque você sabe que utilizando repelente afasta os mosquitos, e também a vacinação. Lembrando que a febre amarela, ela não é só transmitida pelo Aedes aegypti. O Aedes aegypti é o tipo de transmissor rural, mas nós temos outros tipos de mosquitos que são de recebem outras nomenclaturas, e que também transmitem a febre amarela. Nós temos o HPV, que vai ser o papilomavírus humano, que é uma doença que atinge a pele, a mucosa da vagina, ela vai atingir também o pênis e o colo do útero. Como, tia? Por exemplo, ela é considerada também o câncer do colo do útero. Tia, e como é que a pessoa sabe que está com o HPV? Um dos sintomas que pode apresentar é as verrugas genitais. Só que no homem, o homem às vezes ele não apresenta sintomas. E a forma de prevenção, como nós sabemos, é também a vacinação. Outro exemplo de doença que nós temos é o catapora. A catapora, ela é contagiosa. Os sintomas que apresenta é febre alta, bolhas na pele que causam muita coceira e a transmissão é por contato direto. E a forma de prevenção também é vacinação. E por último, nós temos duas, que vai ser a hepatite e a varíola. Na hepatite, é uma doença que vai atingir o fígado. Ela é transmitida através de água ou de alimentos contaminados e os sintomas são óleo e pele amarelado,
vômito, febres e dores no corpo. Na varíola, os sintomas são bolhas cheias de pus no corpo. Ela é transmitida através da saliva e, graças às vacinações, ela é considerada um tipo de doença erradicada, assim como muitas aqui que foram mencionadas agora nesta aula. Por quê? Porque a vacina, por conta dela ser um meio de prevenção, ela evita com que aconteça aquela grande quantidade de pessoas infectadas por aqueles tipos de doenças. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só é mandar mensagem para a tia no WhatsApp. Outra coisa, lá na plataforma vai estar disponível todas as atividades para vocês realizarem e também os Investigue, que é onde vocês vão descobrir algumas curiosidades. Então, vocês vão tentar resolver as atividades e vão me enviar. Então, essa foi a nossa aula. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijão e até a próxima aula.